Ah, Deus abençoe, Miguel. Deus te abençoe. Miguel é quem me diz. Miguel me diz que te estão faltando. Faltam 7 minutos. Aqui. Faltam 7 minutos para completar 4 horas. E a gente sempre conversa um pouquinho. Às vezes quando a gente sai nas despedidas, então nós nos falamos e sempre Deus nos dá algo, nos dá alguma coisa que complementa, muitas vezes complementa o que estávamos falando, e muitas vezes sai um tema que nós podemos desenvolvê-lo depois. E como aqui estão, praticamente é dado aqui, está bem aqui, então a melhor é aqui. Tem uma mensagem que nós lemos dele. Já lemos dessa mensagem, mas tem alguns detalhes nessa mensagem, porque é uma mensagem um pouquinho longa. E eu peguei umas porções dela aí, da mensagem Vigiando o Tempo, que o nosso irmão William Souto Santiago pregou em 16 de maio de 1982. E quando a pessoa lê todas essas mensagens, à luz da revelação, com a abertura do 7º selo sendo aberta, e a pessoa lê todas essas mensagens, fica aberto todo esse mistério, totalmente aberto, porque tudo estava aí, trancado, vamos dizer, codificado aí. Mas quando se abre o 7º selo, quando se abre, e o que é o 7º selo? A vinda do Senhor. Portanto, quando identificamos o 7º selo, aí podemos compreender aí toda a mensagem do reverendo William Marion Branham e toda a mensagem do nosso amado irmão William Souto Santiago. Nessa mensagem Vigiando o Tempo, ele nos diz, vemos que os dias do Senhor Jesus Cristo se tinha chegado ao cumprimento do tempo, e as pessoas tinham que estar vigiando o tempo, porque estava prometido que para aquele tempo apareceria um profeta precursando, anunciando a vinda do Messias, que estava assinalado na Bíblia como Elias, e depois apareceria o profeta Messias, que tinha sido prometido. As pessoas tinham que estar vigiando o tempo, e o tempo chegou, e quando tudo chegou, se presentificou, se manifestou, estava à vista de todos, mas as pessoas não estavam vigiando o tempo e não conheceram o tempo da visitação do Senhor. E porquanto não conheceram o tempo da visitação do Senhor, não receberam as bênçãos de Deus, porque a maneira deles crerem era contrária àquilo que Deus estava fazendo naquele tempo. Era tão contrário que a fé que as pessoas daquele tempo tinham era uma fé negativa. Uma fé negativa é uma fé que é assinalada ou mostrada como incredulidade a Deus e a sua palavra. Então eles eram incrédulos àquilo que Deus estava fazendo. E por serem incrédulos àquilo que Deus estava fazendo, então o que eles faziam era contrário e era em oposição contra os planos de Deus, contra aquilo que Deus estava cumprindo naqueles dias. Era contrária à manifestação de Deus naqueles dias. E porquanto essa fé negativa que eles tinham era contrária ou em oposição, então vemos que a manifestação de Deus também era contrária a eles também, porque aqueles que se levantam com uma fé negativa, então começam a combater ou combatem a obra de Deus e não compreendem os propósitos e planos divinos, não compreendem o porquê se fazem ou se movem as coisas da forma em que se movem, então começam a procurar falhas, e começam a criticar todas essas coisas. E então acontece o que aconteceu quando Jesus, uma vez, Jesus vendo a fé negativa que havia nessa gente, nessas pessoas que lhes tinha seguido, lhes aplicou uma palavra com a qual provaria que eles eram incrédulos. Ele lhes disse: aquele que não coma minha carne e beba meu sangue não tem vida permanecente em si mesmo. Mas eles não diziam que criam, eles falavam que
que criam. Assim diziam, mas não era dessa forma. Quando chega em certo momento, um instante, em que a fé tem que ser provada para que mostre se é positiva ou negativa, esse é o momento mais grande, mais grandioso da história para essa pessoa. Nós vemos então que começaram a deixá-lo, começaram a partir, ir embora. Lembrem-se ou recorde-se. Se fala recorde-se, se lembra de... recorde-se. Recorde-se, ele sabe muito do espanhol. Recordem-se, e tanto eu imagino que tantas palavras mais assim, meio assim que eu falo, mas já, vocês já sabem, já conhecem, é o comum, é o normal do porto-riquenho, o comum do porto-riquenho. Estão aprendendo o idioma. Mas olhem, algo aqui tremendo nisso aqui que eu vou deixar-lhes aqui. Quando chega um certo momento, o tempo em que a fé tem que ser provada para que se mostre se ela é positiva ou negativa, é o momento mais grande da história dessa pessoa. Nós vemos que já então começaram a deixá-lo, abandoná-lo, a ir-se, e aqueles que ficaram diziam, esta palavra é dura, quem a poderá receber? Isto sim que é bem duro, forte, isso sim que não se pode aceitar. Então sim que ninguém o podia receber ou recebê-lo. Com razão, escandalizaram e se foram. Depois que tinha tanta gente, agora vão embora. Porque, ele fala uma coisa e ele não explica. Quando chega nesse momento em que tinha que dizer e fazer certas coisas sem explicar, aí era o momento em que a fé iria ser provada. E quando a fé foi provada, percebeu-se ou achou-se que nem todos criam que aquele era o Messias, o enviado de Deus. E então se viu que nem todos criam como pensavam que criam. E então a opinião daqueles que se foram parece que os escribas têm razão e os fariseus têm razão quando dizem que este é Belzebu, que tem demônios, que está louco e que é um falso profeta. Parece que esses que o criticam têm razão. Mas foi dito que Jesus sabia e conhecia aquela gente, aquelas pessoas no interior dela, no íntimo delas, e que ele fez isso propositadamente, ele fez isso de propósito para reduzir o grupo. E ficaram aqueles que criam por revelação. Não com uma fé mental, senão com uma revelação no profundo do seu coração. E que quando aquele homem dizia, há de se comer a carne e beber-se o sangue, aí estavam os verdadeiros crentes esperando para fazer isso do jeito em que se teria que se fazer ou ser feito. Não escrevemos coisa alguma disso, mas aqui estamos, cremos, aqui estamos para fazê-lo. Alguns pensaram e disseram, dentre aqueles que ficaram, esta palavra é dura, difícil, quem a poderá receber? Mas ele lhes disse, vocês também querem ir embora? Então um deles disse, e a quem iremos, se somente tu tens palavra de vida eterna? O que isso quer dizer? O profeta Isaías veio e tinha palavras de vida eterna, mas já não está entre nós, já morreu. O profeta Ezequiel veio à terra e tinha palavras de vida eterna, mas já morreu e não está entre nós. O profeta Moisés esteve na terra e tinha palavras de vida eterna, mas já não está na terra. E também o profeta João Batista esteve sobre a terra e tinha palavras de vida eterna, mas já não está entre nós. Vejam, isso o irmão William está dizendo o que poderiam dizer para eles lá, o discípulo a Jesus ou para ele, o que de hoje, como é hoje. O reverendo William Branham, ou olhem, vamos ir até Paulo. Paulo tinha palavras de vida eterna, mas ele não está. Morreu. Os 7 anjos mensageiros, incluindo o reverendo William Branham, tinham palavras de vida eterna, mas partiram, chegaram até aí e já não estão. O Dr. William Soto Santiago tinha palavras de vida eterna, mas tampouco está, já não está tampouco. E aí dizem, mas já não estão. E somente tu tens palavras de vida eterna. Ainda que tu fales ou digas coisas que escandalizam, faças ou digas coisas que escandalizam a gente, mas nós sabemos que tu tens a palavra da hora. Nós sabemos que essa é a palavra de vida eterna. Porque não só de pão viverá o homem, senão de toda a palavra que sai da boca de Deus. E isso é o que tu tens. Portanto, nós te dizemos ou falamos para ti, se tu queres que a gente vá embora, para onde iremos?
Para onde iremos? Se somente tu tens palavras de vida eterna. E para nós não nos importa, interessa o que tu falaste, não nos importa que aquilo que tu disseste escandalize toda essa gente ou essas pessoas. Nós sabemos que tu tens a mensagem de vida eterna, e mesmo que outros se escandalizem, vão-se embora, partam por aquilo que tu digas ou faças, mesmo que seja duro, difícil, a quem iremos? Nós podemos falar assim. A quem iremos? Ok. Tu dizes, tá certo. Tu dizes, vocês também querem ir embora, partir? Poderão dizer, mas e a quem iremos? A quem? Assim que tu não nos dizes para onde nós podemos ir. Nós sabemos que não tem mais ninguém. Aonde iremos? A quem iremos? Não podemos esperar que venha outro depois de ti, porque Deus não tem dois profetas ao mesmo tempo na terra. E se tem a ti pelo bom que nós vejamos em ti, caminharemos contigo. E com o mal que outros critiquem, que digam ou falem, também caminharemos contigo. Levaremos a glória e também levaremos o opróbrio contigo, o pecado junto contigo. Isso é o que nós falamos ainda agorinha, ou seja, nas boas e nas ruins, no bom e no mal. Vamos juntos até a terra prometida. O que era? O que é que estava acontecendo? Aquelas pessoas sabiam que aquele era o homem com pão de vida eterna, com a mensagem, ainda que muitos o criticassem, ainda que muitos buscassem faltas, erros nele. Olhem, aquele que busca faltas não está buscando o pão de vida, não está buscando a palavra. E para isso é que em muitos momentos vêm ou chegam os momentos de prova, de provação, os momentos em que aquele que não está pela palavra é lançado fora, amarrado de pés e de mãos e lançado nas trevas de fora, a quinta dimensão, porque está metido, está em um local que não é digno de ele estar ou ficar. Porque o que ele vem é buscar faltas, criticar, e não deve ficar muito tempo para que não esteja estorvando, atrapalhando a grande festa que Deus preparou para seus filhos. Ou seja, ninguém nos vai tirar o gozo, este avivamento, ninguém nos tirará. Tem um cântico que fala assim, fala desse jeito que nós cantávamos antes. Este avivamento, quem o tirará? E o avivamento, o último avivamento, esse sim que ninguém o tirará. Porque é o avivamento de fé de rapto, portanto é um avivamento eterno. Mesmo que se vai ou se alguns se vão, como têm se ido, por estarem ou ficarem olhando para o véu, ou olhar para Miguel, ou me olhar, ou olhar algum ministro, ou olhar algum irmão. Vejam, nós olhamos aquilo que está atrás do véu. E aí, caminharemos com as bênçãos, e caminharemos, diz que com a glória, e caminharemos com o opróbrio, com o pecado também. Nós não temos problema. O importante é o pão de vida que tem aí, que há aí, aqui, que Ele nos está dando neste tempo, que é a fé de rapto, esse pão de vida. Sigamos em frente, adiante, porque a quem iremos? Somente tu tens palavras de vida eterna. Só o sétimo selo, na sua última manifestação, tem vida eterna, tem palavras de vida eterna. Assim que, em frente, e não vão fugir para nenhum lugar. Eu não vou dar permissão para vocês nisso. Mas lembrem-se, cada um ou cada qual tem livre-arbítrio, livre escolha. A gente fala assim porque estamos entre família, em família, mas lembrem-se que isto aqui é individual. Aqui ninguém obriga ninguém aqui a entrar ou a estar, senão que você sozinho, através da guiança do Espírito Santo, você chega aonde está a coluna de fogo, aonde está isso que te representa. Você é um atributo, portanto, atributos com atributos se juntam e vão buscando o grande atributo, que é Deus. Bom, que Deus os abençoe, Deus os guarde. Muito obrigado, Miguel, por esses 7 minutos que tu me permites para completar as 4 horas. Assim que
E continuaremos orando por nosso irmão Miguel, que Deus o mantenha assim jovenzinho e forte conosco, entre nós, até chegar à meta da transformação. Eu desejo que ele permaneça até que nosso irmão Branham e esse anjo que estava lhe mostrando tudo desçam até aí, porque isso fala de ressurreição, e que ele seja um daqueles que o recebam. Você sabe o que eu acabei de falar para ele? Eu peço a Deus por ele de coração. E para Deus não tem nada impossível. Assim que também ore a Deus para que Deus te permita estar vivo até ver o cumprimento, o pleno cumprimento da visão da carpa, da tenda. Toda a trajetória, sua trajetória, porque lembre-se que a estamos vendo. O irmão Branham viu uma atividade, uma reunião, que foi mostrada para ele nessa visão. E ele não pôde descer. Ele tentou. Nós, veja, quantos têm lutaram, sair da sua casa a pé, entrar no ônibus, pegar frio, esperar num terminal, pegar outro ônibus. Mas pode chegar até este local onde está sendo feita sendo realizada a parte dessa terceira etapa. O irmão Branham tentou, não penso que ele não tentou. Eu tentei fazer meus pés descerem, mas graças a Deus que nós, mesmo que com vento, com chuva, como for, nós chegamos. Ou seja, que a ação está aqui, a ação. Nossos pés estão aqui, nossos corpos estão aqui. E estamos vendo em cada atividade ou reunião, em cada momento, estamos vendo o cumprimento dessa trajetória do sétimo selo na terceira etapa. Ou seja, que tudo o que estamos vendo acontecer ou acontecendo é o que o irmão Branham viu lá nessa atividade, que já estava nesse nível, nesse patamar, em êxtase, como é que se fala? No clímax. Já na parte conclusiva, culminante, que é onde já estava estabelecido isso que estava acontecendo aí. Era algo que já estava. O povo já estava familiarizado com isso, de como se estava realizando, se fazendo as coisas. Existia uma ordem em tudo, ou de tudo. Chamadas, tinha fila de oração, tudo bem, cartões de oração, tinha pessoas entrevistando, fazendo entrevistas na entrada, na saída, estava tudo bem organizadinho. Portanto, nós vamos rumo em direção a essa atividade, a essa reunião, a qual a parte mais importante de toda essa trajetória é esta, porque é aqui que nós estamos sendo provados. E neste tempo é o tempo onde o povo está recebendo essa fé de rápido, a qual obteve e teve Enoque. Ele foi transportado, Enoque. E ele escreve, Enoque escutou os trovões. Agora você quer saber o resultado do que Deus vai fazer com você depois de terminar essa etapa? Olha o que aconteceu com Enoque. Caminhou com Deus e foi transposto. Continue caminhando com aquele que está te dando a fé de rapto, e você já vai e já tem o resultado. Será raptado, já tem o resultado disso. Ou seja, aqui, como a gente fala, não tem mais nada para se buscar. Já temos uma evidência, uma prova de que ao escutar os trovões vai haver um rapto. E você diz, eu sou o Senhor, sou eu. Esse que está escutando a fé de rapto. A quem iremos? A esse que está nos dando a fé de rápido. A quem iremos? Iremos ao sétimo selo. Ficaremos com o sétimo selo. A quem iremos? A José. Lá poderiam dizer a quem iremos? A Jesus. Aqui a quem iremos? A José. E se o irmão William estivesse, diria tão simples assim. Bom, deixamos por aqui ao missionário Miguel Bermudes Marim, a quem amamos, a quem respeitamos e desejamos
as mais grandes bênçãos sobre ele. E a unção de Deus sempre esteja com ele. Que Deus sempre lhe abra o entendimento às Escrituras e que sempre seja de luz. Onde quer que ele for ou vá, onde quer que ele for, eu vou. E onde quer que eu vá, ele vai. Ou eu for, ele vai. Nós te amamos. Deus te abençoe, Miguel. Que bênção tão grande. Deus lhes abençoe. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.